o que será que eu começo falando sobre o Mi A1? Vamos lá. Eu costumo começar as minhas análises falando um pouco sobre o design e a construção. E para começar, eu queria dizer que o design dele é lindo. Realmente é um design que eu gostei bastante. Apesar de não ser o mais original do mundo, realmente eu acho que tá na hora da Xiaomi mudar um pouco esse design para algo mais específico, assim, mais característico da sua marca, assim como várias outras marcas têm o seu design, como por exemplo a Li Eco, que tem um design bem característico dela, né? E aqui, apesar de não ser característico, não ser algo original, digamos assim, é um design que eu gostei bastante. Ele é um smartphone realmente muito lindo e a sua construção também em metal é muito excelente. Aqui na sua parte traseira a gente não tem muitas coisas, na verdade só tem a câmera, o LED de flash, né, e o nosso sensor de digitais e algumas inscrições aqui como do Android One. Ele é um smartphone bem limpo aqui na sua traseira e eu gostei bastante disso. Ele é um smartphone que é muito leve, muito fino também, e isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para todo mundo, né, a gente não quer ter uma coisa pesada no bolso, principalmente também quando tá usando na mão. Então realmente nessa parte não tenho nada do que reclamar. Gostei bastante. E outra coisa que eu queria destacar aqui pra vocês é que a borda dele aqui na traseira é curva, então ajuda na sua pegada aqui, né? Fica mais fácil pra segurar e dá uma segurança a mais. Isso é muito legal e eu gostei bastante. Uma coisa que eu preciso ressaltar é que ele não vem com uma case na caixa, assim como o Mi 6 vem. Isso eu achei um ponto negativo, porque às vezes fica mais difícil da gente encontrar uma capinha pra ele aí nos Mercado Livre da vida ou nas lojas físicas mesmo. Então realmente é um probleminha ali que eu não gostei. E aí, pra finalizar essa parte de design e construção, eu só queria falar que a câmera é saltada, então se você for colocar ele em uma superfície, possivelmente você pode arranhar essa lente. Então cuidado com isso, porque a lente é assim saltada, isso é um probleminha, já que a gente pode acabar arranhando nosso smartphone, eu tenho certeza que você não gosta disso, né? De qualquer forma, é um smartphone muito bonito, gostei demais, é bem clean, não tem nada demais, não é poluído, isso eu acho um grande ponto positivo, porque eu acho que o clean, o limpo, o simples também é muito valorizado, pelo menos por mim, eu gosto bastante de coisas assim, e não tenho nada que reclamar nesse sentido do Mi A1. Gostei demais, totalmente aprovado. Agora vamos falar do seu desempenho. O Mi A1 é rápido? Não exatamente, ele é um smartphone muito bom e muito consistente, mas que tem na verdade um conjunto de intermediário, então a gente não pode cobrar que ele rode tudo no máximo, com todos os gráficos no máximo, mas sim ele vai rodar praticamente tudo da Play Store, se não no máximo vai rodar ali no médio, enfim, com um gráfico um pouco inferior, num caso de um jogo muito pesado. Mas para uso de dia a dia é sem problema nenhum, é muito boa a multitarefa dele, eu consigo sair de um aplicativo e ir para outro tranquilamente, isso também juntamente com a otimização do Android One, né, isso é outra coisa que eu vou falar mais pra frente, mas de qualquer forma o desempenho dele está totalmente aprovado. Para o intermediário que usa o processador Snapdragon 625, que é um processador focado em economia de bateria, ele tem um desempenho totalmente acima da média, no sentido de que você consegue fazer tudo que é necessário sem travar, ainda que ele não vá rodar os jogos com a melhor qualidade do mundo. Isso é óbvio, e a gente não pode esperar isso, até porque a gente não tem aqui um top de linha, né? Mas o que eu posso falar pra vocês é que a palavra-chave dele é consistência e fluidez. Ele é um smartphone muito fluido e muito consistente em todas as suas atividades, ainda que a gente não consiga a melhor velocidade do mundo, como um OnePlus 5T, um Galaxy S8, um Galaxy Note 8, um iPhone X da vida. Eu acho que todo mundo que tem um smartphone ou que compra um novo gosta de consumir conteúdo, ou seja, assistir filmes, séries e até mesmo vídeos no YouTube, né? E para falar um pouco sobre o Mi A1, eu queria falar agora um pouco sobre o seu som. O som dele é bem legal, eu gostei bastante, e apesar dele ser mono, ou seja, ele não sai som aqui em cima e aqui embaixo, ele sai somente aqui embaixo, é um som decente sim, está na média, apesar de que eu acho que poderia ser mais alto, e poderia ser inclusive estéreo, que seria já excelente, né? O som não é tão alto, e eu acho que sendo mais alto ele até poderia distorcer, o que ele não faz, então isso pode ser até uma vantagem dele ser um pouco mais baixo. Mas sim, acho que poderia ser um pouco mais alto, e um pouco mais consistente, assim, um pouco mais, como eu posso falar, um pouco mais encorpado, né? Isso é uma coisa que eu senti um pouco de falta aqui no Mi A1, ainda que ele esteja na média, a gente também não pode exigir demais, até pelo seu preço. Mas de qualquer forma, é um som sim legal, apesar de não ser estéreo e apesar também de não ser muito alto. Falando um pouco sobre a sua tela, ele tem uma tela Full HD, LCD IPS, e é uma tela de muita boa qualidade, tá? Por ser uma tela Full HD, ele tem uma nitidez, uma definição muito boa, o que eu gostei bastante, e por ser uma tela LCD IPS, ele exibe cores bem reais, bem naturais. Isso é uma das coisas que eu mais gostei nele, porque eu sou fã
eu sou fã de TLPS, então pra mim realmente é uma coisa muito legal. E aí eu queria só falar antes de finalizar que não somente a resolução é excelente, como ele tem um brilho bem legal, tá? Não é um brilho nada demais, até você pode até ter um pouquinho de problema para visualizar um pouco mais no sol, assim, em um ambiente aberto, mas é uma tela que tem um brilho ok, não posso falar nada demais dela, como se fosse uma coisa perfeita, mas é uma tela bem decente, tem um brilho muito bom também, inclusive por ser uma tela LCD IPS, você consegue facilmente abaixar ali o brilho pro mínimo e ter uma visualização muito boa ali, por exemplo, no escuro, antes de dormir, o que vai ajudar você a dormir mais facilmente. Gostei demais da tela dele, do som também, apesar de não ser nada demais, a gente tá falando de smartphone intermediário e está aprovado pro que se propõe. Agora eu venho falar de uma das coisas que eu mais gostei no Mi A1, a sua bateria. Ele não tem uma bateria muito grande, mas na verdade essa bateria de 3080 mAh que ele tem, juntando com o seu processador, que é muito econômico, a gente vai ter um dia de uso tranquilo. E eu provo isso pra vocês dizendo que eu tive mais ou menos umas 10 horas de tela, né, de uso de tela. Então realmente é uma duração bem bacana, gostei demais disso e realmente é uma coisa muito legal nesse smartphone. Eu chegava no fim do dia ali com 20, 30%, que eu considero muito legal, principalmente pensando que ele não tem uma bateria muito grande. Por exemplo, o Note 4X tem 4000 mAh, então já é bastante a mais, é quase 1000 a mais, né? Então realmente por ter uma bateria que não é tão grande e por ele ser fininho, ou seja, a gente não tem um design feio para que tenha uma bateria gigante, a gente tem sim um desempenho excelente de bateria. Mas aí eu queria falar sobre o seu carregamento. Ele tem um carregador sim, que é um pouquinho mais rápido que o normal, mas eu não gostei tanto disso, mas também eu não posso ser mentiroso aqui de dizer que ele deveria ser melhor, porque a gente tá falando de um smartphone de mais ou menos 700 e poucos reais, então ele não carrega tão rápido mesmo, e eu preciso falar isso pra vocês. Ele carrega um pouco mais de 2 horas ali, se duvidar 2 horas, pra carregar inteiramente a bateria, e não, você não vai ter aqui um Quick Charge, por exemplo, de carregar 50% em meia hora. Não consegui isso, mesmo pensando na sua atualização do Android 8 Oreo, melhorou um pouquinho, mas não foi nada significativo ao ponto de dizer que agora ele carrega rápido. Oh my god, não. É um carregamento normal ali, é um tempo razoável, eu achei até um pouquinho acima da média, pensando que a bateria dele não é tão grande assim. Eu conheço smartphones de 5000 mAh que carregam em menos de 2 horas fácil, então enfim, de qualquer forma, não é tão rápido e não é o melhor ponto desse smartphone. Mas a sua bateria e a sua economia de bateria, totalmente aprovado, gostei demais. Uma das principais características do Mi A1 é o seu software, justamente esse é um dos principais diferenciais dele para os seus concorrentes e para aqueles outros smartphones semelhantes da própria Xiaomi como o Note 4X. Aqui a gente tem o Android One, que é um Android feito diretamente pelo Google para esse smartphone em parceria com a Xiaomi, então realmente é algo muito legal desse smartphone. E quais são as suas diferenças? Primeiramente, ele é muito limpo, isso mesmo, ele é um Android conhecido como puro, ele não vem com nada instalado a não ser as coisas úteis e as coisas diretamente do Google mesmo, como os aplicativos de YouTube, o Gmail, enfim, coisas desse tipo, calculadora, etc. Então ele é bem limpo mesmo, ele vem totalmente sem bloatwares, não tem nenhum aplicativo instalado, aqueles jogos ou aplicativos de terceiros que a gente não quer usar, e isso é uma das principais coisas que você vai perceber no seu Mi A1 caso você compre um dele, tá? Outra coisa muito legal é que desde que eu tô com ele, o que faz mais ou menos 1 mês e meio, eu já tive muitas atualizações, e assim sucessivamente também será, assim quando for lançando novas atualizações, porque ele é um Android One, justamente por isso ele recebe essas atualizações rapidamente. Ele já está no Android 8.0, Android Oreo, então ele está assim na última versão do Android, o que é muito legal também, e eu acho que você deve gostar bastante disso, porque todo mundo quer ter um smartphone atualizado, né? De qualquer forma, uma das coisas que eu não gostei nele é o fato da câmera dele ser ainda da MIUI, a câmera da própria Xiaomi. A gente poderia ter sim, já que é o Android One, a câmera diretamente do Google Pixel, aquela câmera sensacional que tem algumas funções que só o Pixel faz, que trazem algumas exclusividades para o Pixel, como o modo retrato com uma câmera só, o que é muito legal, já que a gente tem ali um aplicativo realmente otimizado, com machine learning, enfim, várias coisas desse tipo. Gostei demais do Android One, mas só tinha a ressaltar esse pontinho aí da câmera e, enfim, ele tem todas as funções do Android Oreo, é um Android bem limpo mesmo, se você é fã de Android puro, você vai gostar demais. Câmera. Será que as câmeras do Mi A1 são boas? É importante sempre de lembrar que ele é um smartphone de baixo custo, digamos assim. Então sim, as câmeras estão acima da média. Elas fazem ótimas fotos, principalmente em boa luz, tanto a traseira como a frontal. Mas a gente também precisa lembrar que ele é um smartphone intermediário, ele tem um baixo custo. Então a gente não pode esperar nada demais. Ainda assim, eu queria dizer pra vocês que os resultados são muito legais. A gente tem realmente uma câmera bem legal, principalmente pensando na sua traseira. A frontal também faz ótimas fotos, principalmente como eu falei, em boa luz, em baixa luz ela perde bastante, assim como a traseira, mas eu gostei principalmente de uma coisa que eu já percebi no primeiro momento de uso da câmera frontal. Diminuiu bastante o empastelamento do rosto, aquele efeito de suavização da pele, e eu acho que esse é um dos principais pontos desse smartphone. Eu percebi muito isso, eu não sei se é só o meu ou algo assim, mas realmente eu gostei bastante já desse ponto.
ponto. Outra coisa que eu gostei é porque ele faz 4K, isso mesmo. Já era de se esperar que viesse uma filmagem em 4K, mas é algo bem legal de se destacar, porque a gente vê que um smartphone de um preço como esse já está fazendo 4K e é bem legal mesmo. A filmagem sai bem nítida, sai bem cheia de detalhes. Eu só não gostei da estabilização, que realmente não é nada legal, principalmente pensando na sua filmagem. Para fotos funciona perfeitamente, isso não será um problema para você. E aí eu queria destacar duas características da câmera que eu gostei bastante. Primeiro, o aplicativo que vem nativo é o da câmera da Xiaomi, então a gente tem um modo manual bem legal. Eu não prefiro o aplicativo da Xiaomi, eu queria que viesse o do Pixel, né, por exemplo, seria incrível, mas enfim, ainda assim a gente tem algumas vantagens como o modo manual da Xiaomi que eu acho bem legal. A gente tem várias configurações muito interessantes e eu acho isso muito legal também. Enfim, outra coisa que eu queria falar é o modo retrato. Sim, ele tem um modo retrato, e esse modo retrato funciona muito bem se você tiver um pouco de paciência, ainda que poderia ser sim melhor, porque às vezes você não consegue tirar de primeira uma foto bacana, e aí você espera um pouquinho mais, tira umas 3 fotos ali, e aí uma delas vai sair muito boa. O resultado é bem legal, principalmente considerando o preço dele. Sempre eu puxo para essa tecla, porque realmente é importante a gente considerar o preço dele e o seu benefício, né, justamente o seu custo-benefício. Então, é basicamente isso. Agora vamos falar algumas coisas que ele tem e algumas coisas que ele não tem. Eu acho sempre importante falar isso aqui, porque tem gente mais leiga que vê o vídeo e às vezes fica nessa dúvida. Enfim, para começar eu queria ressaltar que ele tem um sensor de infravermelho. Isso mesmo, na sua parte superior ele tem um sensorzinho que você consegue controlar TVs, consegue controlar DVDs, enfim, qualquer dispositivo que tenha um controle remoto via infravermelho. E é muito legal mesmo, e eu sei que você vai falar que pode desligar a TV do shopping, mas não pode, tem cuidado rapaz, não pode não. Enfim, ele controla qualquer dispositivo que funcione via infravermelho. Outra coisa que ele tem que é bem legal de se falar é que ele aceita 2 chips, isso mesmo, mas infelizmente a gaveta é híbrida, é aquela gaveta que você tem que escolher entre usar os 2 chips, os dois podem ser 4G, ou usar um chip e um cartão de memória, não tem entrada para os 3 ao mesmo tempo, que eu acho bem ruinzinho. Mas enfim, outras coisas que ele não tem é rádio, ele não tem rádio. Isso é uma coisa que eu acho bem ruim, porque a gente às vezes precisa ouvir alguma coisa e não tem uma internet, não tem um serviço de streaming, então é bem legal ter rádio. E eu sei que você vai falar que dá pra instalar usando um hack, um código, enfim. Não estou falando disso, estou falando nativamente. De qualquer forma, ele não tem NFC também e não tem TV. Isso mesmo, você não consegue assistir sua Globo, a sua novelinha aí diretamente do seu smartphone. E aí era basicamente isso que eu queria falar pra vocês hoje, pessoal. Aqui na descrição vão ter links pra você encontrar o seu nas lojas que eu recomendo. Eu já comprei tudo isso aqui e vários outros dispositivos que eu já vendi, inclusive, dessas lojas, e eu recomendo, são totalmente seguras, e quem sabe eu deixo até algum cupom de desconto aí na descrição, juntamente com os links para as lojas. Beleza? Então é isso aí. Se você for novo aqui no canal, inscreva-se, clique nesse botãozinho vermelho, clique também no sininho para você receber todos os próximos vídeos. E aí eu peço também que você deixe o gostei. Vamos chegar numa meta de 500 likes? Será que a gente consegue? Digita aí, hashtag 500 likes. Se você ficou até o fim do vídeo e já deixou o seu like, digita essa hashtag. Beleza? Então é isso aí. Não esqueça também de deixar um comentário, é muito importante. Você tem um, você quer falar alguma coisa, você quer falar se ele é bom, se valeu a pena pra você, deixa aí também para que outras pessoas vejam e vejam também a sua experiência e não somente a minha. Beleza? Então é isso aí. Sou Davi Alex, um abraço, até mais e tchau!